As testemunhas de Jeová não podem ser consideradas como evangélicas ou cristãs no sentido tradicional da palavra, porque elas negam a divindade de Cristo, que é um aspecto fundamental da pessoa bendita do nosso Salvador. Então, não pode ser considerado como cristão. Esse é um ponto inegociável, que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. As testemunhas de Jeová se gloriam exatamente em negar a divindade de Jesus. Por isso, não podem ser considerados como cristãos, mas é uma seita, no sentido mais clássico do termo. Bom, senhor, sinto muito em te causar algum desconforto intelectual, mas eu vou obrigá-lo aí a raciocinar. O termo cristão, ele vem de Cristo. A palavra Cristo significa aquele que é enviado por Deus, comissionado, ungido por Deus. Assim que foi ungido, o que Jesus foi impelido a fazer pelo Espírito? O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos e enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos olhos dos que estão presos. E um cristão? Cristão é aquele que imita a Cristo. Lucas 10, do 1 em diante. Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de dois em dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. Ele lhes disse então: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então aqui ele pegou 70 e enviou de dois em dois aonde ele mesmo estava envolvido no trabalho. Assim como Jesus, eles iam de dois em dois para declarar as boas novas aos mansos, dar abertura aos olhos daqueles que estavam cegos, proclamar o reino de Deus. Então, conforme a gente leu em Isaías, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus. Ele ia até as pessoas e habilitou seus discípulos a irem de dois em dois. Então, da forma mais simples e clara, cristão é aquele que imita a Cristo. Cristão é aquele que é enviado por Cristo, aquele que é comissionado por Deus e por Cristo. Jesus ensinou, treinou seus discípulos a fazer esse trabalho e depois que ele foi embora, ele disse que eles fariam o mesmo trabalho. E aqui em Atos 1:8 diz assim: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Então, esse modelo de trabalho é que habilita, é que capacita, é que qualifica alguém ser chamado de cristão. E eu sinto muito em te decepcionar que quem se qualifica para esse título são apenas as testemunhas de Jeová. Vocês não são cristãos. Vocês não são enviados. Vocês não vão até as pessoas levar as boas novas do reino de dois em dois, como Jesus ensinou. Vocês ficam nos seus templos ou no conforto dos seus lares, chamando pessoas para vir até vocês. Aquele que exerce o pastoreio vai atrás da ovelha perdida. Então, olha que interessante, Jesus ele foi enviado, comissionado, como está em Isaías 61, do 1 em diante, por Deus, ele é o Cristo. Ele treinou outras pessoas em Lucas 10 a fazer o mesmo, a ir até outros, e ali diz que ele mandou os cristãos irem aonde ele mesmo estava para ir. Ou seja, Jesus estava envolvido naquele trabalho com eles. Antes de morrer, a ordem que ele deu foi essa: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Em Mateus 13, este trabalho que Jesus ensinou seria feito pelos seus discípulos de maneira intensa no tempo do fim.
E quem se habilita para o título cristão enviado comissionado, assim como Jesus fazia, são as testemunhas de Jeová. Isso é incontestável. Não tem outro grupo que faça isso de maneira tão intensa. Agora, falar que as testemunhas de Jeová não acreditam na divindade de Jesus, meu senhor, vamos, fazer um estudo antes, fazer uma pesquisa sobre as testemunhas de Jeová, antes de vir a público com uma mentira tão deslavada. As testemunhas de Jeová acreditam sim na divindade de Jesus. Elas estudam a Bíblia mais do que qualquer outro grupo. Elas veem em João 1:1 que Jesus, o verbo, a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus ou era divina. Jesus, ele foi chamado de Deus poderoso. Jesus, ele só não é o Deus todo-poderoso. Jesus é um Deus poderoso? Sim, a Bíblia deixa isso claro, mas ele não é o Deus todo-poderoso. Vocês têm tanta dificuldade em defender a Trindade que ficam com essa falácia do espantalho, que as testemunhas de Jeová não acreditam na divindade de Jesus. O título Todo-Poderoso só se aplica a um, o Pai, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Jesus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos? Vamos ver na Bíblia. Efésios 4:6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 1 Coríntios 15:27. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus sujeitou a Jesus todas as coisas, pois tudo debaixo dos pés de Jesus. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus, mas exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus. Então Deus, ele não está debaixo da autoridade de Jesus, o Pai. Portanto, Jesus não tem poder sobre todos. Tem alguém que ele não tem poder sobre ele e é o Pai. Mas o Pai tem poder sobre o Filho? Apocalipse 3:12 diz: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o próprio novo nome. Então, o título Todo-Poderoso não se aplica a Jesus, porque Jesus não tem poder sobre todos. O Pai não está debaixo da autoridade do Filho, mas o Filho está debaixo da autoridade do Pai, pois o Filho claramente chamou o Pai de meu Deus. Então, usando as Escrituras, nós demolimos essa falácia de que as testemunhas de Jeová não são cristãos. É a eles que se aplicam esse título, porque são os únicos enviados, comissionados, que cumprem dia após dia este trabalho. E demolimos a outra falácia de que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Agora, esse devaneio teológico de que Jesus é 100% homem, 100% Deus, 200%, Jesus, para ser 200, tem que ser dois Jesus. 100% um, 100% o outro. Isso é bíblico? 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. 100% homem, 100% Deus. Isso não existe, isso é ilógico, isso não é bíblico. Jesus se tornou um espírito que dá vida. 100 mais 100 é 200. Teriam que ser dois Jesus. Mas é claro, essa mentira nasceu para apoiar outra mentira chamada Trindade. E assim eles vão criando mais mentiras para tentar tampar as rachaduras contidas na Trindade. Mas não dá certo. A Bíblia, ela sempre vai demolir todo tipo de mentira. Quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e me siga aqui.